Isaías 62 diz, no versículo 1: Por causa de Sião não permanecerei quieto, por causa de Jerusalém não ficarei calado, até a sua justiça brilhar como o amanhecer, e a sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, reis de todo o mundo contemplarão a sua glória. Vamos ler de novo o versículo 2. As nações verão sua justiça, reis de todo o mundo contemplarão sua glória. E você receberá um novo nome da boca do Senhor. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus, para que todos a vejam. Versículo 4. Nunca mais será chamada de cidade abandonada, nem de terra desolada. Seu novo nome será Cidade do Prazer de Deus e Esposa de Deus, pois o Senhor tem prazer em você e a tomará como esposa. Seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com sua noiva. Então, Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra por sua noiva. Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre os seus muros. Eles vigiarão continuamente dia e noite. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Quero que você repita essa frase comigo. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Agora olhe para o seu vizinho do lado aí e diga, olhando nos olhos dele: não descanse, você que ora ao Senhor. Continuando, versículo 7. Não deem descanso ao Senhor até que Ele complete sua obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. O Senhor jurou a Jerusalém por sua própria força: nunca mais a entregarei a seus inimigos, nunca mais virão guerreiros de outras nações para levar seu cereal e seu vinho novo. Versículo 9. Vocês que colherem o cereal o comerão e louvarão o Senhor. Nos pátios do templo beberão o vinho que prensaram. Saiam pelos portões, preparem o caminho para o meu povo retornar. Aplanem a estrada e removam as pedras. Levantem uma bandeira para que todas as nações a vejam. O Senhor enviou esta mensagem até os confins da terra. Digam ao povo de Sião: vejam, seu Salvador se aproxima. Olhem, Ele traz consigo sua recompensa. Eles serão chamados de povo santo e povo que o Senhor resgatou. E Jerusalém será chamada como lugar desejável e cidade não abandonada. Amém? Você diz amém para essa palavra? Queridos, nós estamos vivendo dias de uma movimentação global de oração por Israel. Nós estamos vivendo dias onde muitas igrejas, ministérios, agências missionárias, salas de oração, pastores, grupos de intercessão de várias nações têm orado sobre Israel. E isso me chamou a atenção, ouvindo aquele judeu falando sobre essa preparação para esses dias. E nós vemos que Deus tem movido nesse tempo um ambiente preparado para que Israel seja tocada e que as orações mundiais cheguem até aquela nação. Algo que nos chama a atenção, nós oramos sobre Atos 1:8, e você sabe esse texto sobre o mover do Espírito Santo, e nós falamos desse texto esses dias atrás, no nosso retiro de integração, e não precisa você abrir, eu vou ler aqui nessa versão NVT, Atos 1:8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra.
Deixa aberto lá o seu texto de Isaías 62. E é interessante que nós sempre aprendemos sobre esse texto de Atos na seguinte perspectiva, que nós somos da Jerusalém, que o Paraná ou o Brasil é a nossa Judéia, que Samaria é as nações ao redor do Brasil e que os confins da terra são as outras nações. Mas como esse judeu estava falando, trouxe esse entendimento desse princípio da onde que o Evangelho começou a ser gerado, uma nova aliança. Deus escolheu uma terra, Deus escolheu um povo, e de forma física e literal, Jerusalém é uma região de Israel, é a capital, e ela somente foi reconhecida, se eu não estou enganado, como nação. Israel foi reconhecida em 1948, se eu não estou enganado. Então é muito recente ainda que Israel foi reconhecido como um país, e nunca foi possível fazer isso ao longo de toda a história. E esse texto fala que Jesus escolheu, o Pai escolheu começar com o seu filho sendo gerado no meio de uma família judaica. O seu filho escolheu 12 discípulos judeus. O seu filho começou a trabalhar em Jerusalém e nos arredores, e esse evangelho chegou até os confins da terra. E sabe como que nós precisamos olhar hoje a realidade? É que esse clamor, esses dias de oração por Israel, começou agora esse movimento de 21 dias de oração e jejum, dia 7 de maio, e ele vai ser encerrado no dia 28 de maio, e pelo que eles têm falado, os líderes, que está movimentando mais de 1 milhão de intercessores, e que pelo menos milhares e milhares de pessoas têm dedicado 1 hora por dia para orar sobre Israel, e adorar o Senhor, e interceder. E nós olhamos agora esse movimento da seguinte forma: agora, os confins da terra, o Brasil, o Paraguai, a Argentina, o Canadá, os Estados Unidos e o Japão estão orando sobre Israel. Os confins da terra estão orando sobre Jerusalém. Os confins da terra estão orando pela nação judaica. E Deus está olhando para nós como povo gentílico que nós somos enxertados na videira verdadeira, nós recebemos esse privilégio de ter acesso à graça, nós recebemos esse privilégio de ter Deus como Pai, de ter Jesus como nosso Rei e Salvador, e nós estamos sendo despertados a orar, porque existe uma guerra nessa região, que ao longo de toda a história, essa guerra religiosa, essa guerra de armas, essa guerra por territórios, nunca cessou. E nós temos estudado nesses dias, nos grupos 242, sobre Gálatas, estamos agora em Efésios, e nós temos falado muito sobre o povo judeu, o povo gentílico, e nós temos sido despertados, queridos, para entender que nós temos um chamado de Deus para orar sobre os judeus que não aceitaram ao Messias, não reconheceram Cristo como Salvador. E nesse texto que nós lemos, eu quero falar de alguns pontos dele. Primeiro, que ele está falando de alguns atalaias sobre os muros de oração. Quem são esses atalaias, queridos? Você sabe da história de como eram as cidades em Israel, de como era Jerusalém. Era uma cidade cercada por muros, era uma cidade cercada por aquelas muralhas muito espessas, muralhas altas, por grandes portões que cercavam, e essas cidades eram protegidas por sentinelas, e essas sentinelas tinham uma função de dia e noite estarem orando, dia e noite estarem, observando. Nós sim temos essa função de orar, nós sim temos essa função de buscar ao Senhor dia e noite, mas eles estavam cercando, protegendo, olhando para a movimentação do inimigo. E quem eram esses atalaias? Eram homens escolhidos porque eles tinham uma responsabilidade de andar por sobre os muros, vigiando para que não houvesse invasões, para que não houvesse ali a entrada de espias para entrar naquele território, para promover algum tipo de ataque, para planejar algum tipo de ataque.
E nós temos sido despertados nesses dias para isso, para a intercessão. Algo que me chamou a atenção de um artigo que eu estava lendo, falava sobre isso, que ninguém vai realizar uma missão se não começar a ter uma vida de relacionamento e oração. Ninguém vai entender sobre a sua missão se não tiver uma vida de oração. E esses atalaias, esses vigias, têm sido despertados esses dias, aos milhares. E uma das coisas mais difíceis, queridos, que nós vemos na realidade da igreja, são pessoas que dedicam tempo à oração. São pessoas que dedicam parte do seu dia a orar permanentemente, constantemente, e de forma que seja disciplinada, que seja de forma que tenha um volume consistente de oração, que não fique apenas nos minutinhos antes de sair de casa de manhã na correria do trabalho e dos planos. Nós precisamos entender os dias que o Senhor tem nos chamado para levantar clamor, levantar intercessão. Isaías, alguns têm falado que esse é um dos textos do capítulo 62, um dos textos mais proféticos, apontando para essa necessidade de que a igreja, de que o povo de Deus ore pela nação de Israel. E o contexto que nós sabemos aqui do capítulo 62 de Isaías, é que provavelmente Isaías estava clamando ao Senhor pela justiça, pelo livramento de Israel da ação dos babilônicos. Ele estava vendo essa iminência desse lugar ser destruído, invadido, e ele estava olhando para essa realidade da ação, da destruição do povo babilônico, e ele estava declarando e clamando para retornar a honra de Deus àquela cidade, a salvação do Senhor para aquela cidade, para que ela fosse protegida, para que ela fosse abençoada. E ele fala algumas palavras como o amanhecer a sua salvação, e resplandecer como uma tocha acesa essa cidade diante de todos os povos. E ele estava clamando que os reis, que as nações pudessem ver o favor divino vindo sobre Jerusalém, e que essa cidade pudesse ter um novo nome. E ali ele começa a falar desse novo nome dessa cidade. Algumas versões de Bíblias falam nomes diferentes, mas a raiz dessa palavra do novo nome, ela se chamará Efziba, que significa o meu prazer está nela, ou está falando sobre uma cidade que era abandonada, e ela é uma cidade do prazer de Deus, dentro dessa versão NVT que nós lemos. E ele estava falando que essa cidade agora, ela pudesse ser chamada de desposada, ou esposa de Deus, ou casada com Deus. E ele estava proclamando um lugar de honra, um lugar de aliança. E essa cidade, e os seus filhos, e os seus habitantes, que estavam lá na Babilônia, voltariam e habitariam nela de novo. E essa cidade teria uma fama. Do versículo 1 até o versículo 5, ele está falando sobre essa restauração do povo. E no versículo 3, na nossa versão aqui NVT, ele fala numa coroa na mão do Senhor. E algumas versões no final, ele fala uma diadema real. E fala que esta coroa na mão do Senhor, e essa diadema, que a revista atualizada fala, expressava sobre uma cidade que tinha dignidade diante de Deus. Uma cidade que a mão do Senhor representava a proteção de Deus. E significava que essa cidade tinha um chamado à realeza. Jerusalém tinha um chamado à realeza. E nós estamos orando por isso nesses dias. Nós sabemos, em março, começou alguns bombardeios, e isso praticamente nunca cessou, mas fazia alguns anos que não era bombardeada como foi em março, bombardeada aquela região da faixa de Gaza, em uma retaliação, em alguns assassinatos que aconteceram, e esse judeu messiânico estava falando que a região de Israel, e principalmente Jerusalém, está vivendo um tempo de muita tensão, de muito medo nas ruas.
E Deus está levantando esse povo de tantas nações, os confins da terra, voltarem a orar pela nação de Israel. E nós precisamos entender esse lugar nosso. Do versículo 6 até o versículo 9, esse texto tem uma convocação especial para que os vigias sejam convocados. E queridos, quando o profeta fala: ó Jerusalém, coloquei vigia sobre os seus muros, o profeta está falando em nome de Deus. É Deus que levanta os vigias, os sentinelas, os atalaias e coloca nos muros de Jerusalém. É Deus que de maneira figurada ele chama essa responsabilidade de dizer: eu levantarei os meus intercessores, eu levantarei pessoas que clamarão dia e noite pelo livramento da cidade, pela restauração do meu povo, e que essa terra seja uma terra de louvor ao meu nome, de glória ao meu nome, e que todos vejam essa cidade erguida. Queridos, nós precisamos entender que Deus tem convocado um povo ao redor das nações para orarem por Israel. E esse tema estava sendo esquecido nesses últimos tempos. Fazia muito tempo que eu não ouvia pessoas falando sobre orar por Israel, orar por Jerusalém. E queridos, eles lembram o Senhor, esses vigias, essas sentinelas, de que dia e noite as promessas dele foram lançadas sobre a nação de Israel, sobre o povo de Jerusalém, sobre os judeus, de que a filha de Sião verá salvação. A promessa de Deus, ela é carregada de juramento. E nós estamos hoje num dia especial da nossa igreja. Nós celebraremos a nossa ceia. E aqui ele fala sobre 2 elementos, que eles estavam cansados de não ter esses elementos na vida dele. Fala sobre o cereal, em algumas versões fala sobre o trigo, e fala sobre o vinho, porque eles produziam, e eles não conseguiam desfrutar daquilo que eles produziam, e muitas terras estavam arrasadas, e eles não conseguiam produzir para o seu sustento. E o Senhor está levantando vigias nesses dias, o Senhor está levantando pessoas dia e noite, que não se cansam de orar ao Senhor, que não se cansam de lembrar das promessas. O versículo 7, você está comigo, querido? Amém? No versículo 7 diz: não deem descanso ao Senhor, até que Ele complete a sua obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Interceder pela santidade dessa cidade, desse povo, interceder para que eles atendam esse chamado de Deus, por meio de Cristo a salvação, interceder para que os ouvidos deles se abram para a palavra de que Jesus já foi crucificado e ressuscitou. A oração, queridos, é fundamental nesses dias. Nós precisamos lembrar que nós temos um chamado à oração, nós temos um chamado, é uma convocação. Levantar uma intercessão com foco de cooperar para que o Senhor Jesus volte buscar a sua igreja. E parte desse chamado do Senhor Jesus voltar a buscar a sua igreja é que lá em Jerusalém, lá em Israel, precisa acontecer um despertar, um ambiente de oportunidade para que as pessoas conheçam a Cristo Salvador. Nós vivemos um entendimento, às vezes equivocado, em relação a isso, de que a nação de Israel foi substituída pelo Israel de Deus, que nós colocamos a igreja como Israel de Deus, e nós colocamos todas as promessas para o Israel de Deus, como se fosse apenas a igreja nos confins da terra, a igreja mundial, a igreja, o corpo de Cristo na terra. Mas tem promessas específicas de Deus sobre Israel que precisam ser cumpridas. Tem promessas que se referem àquela nação, que se referem ao povo judeu, e nós precisamos entender sobre isso.
Abra comigo a sua Bíblia em Isaías 56, 6 e 7. Volte um pouquinho aí, se você estava aberto no 62. Olha o que o Senhor fala de nós, os gentios, aqui apontando pelo profeta Isaías. Abençoarei, versículos 6 e 7 de Isaías 56. Abençoarei também os estrangeiros comprometidos com o Senhor, que servem e amam o seu nome, que adoram e não profanam o sábado, que se apegam firmemente à minha aliança. Eu os levarei ao meu santo monte e os encherei de alegria em minha casa de oração. Aceitareis os seus holocaustos e sacrifícios, pois meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Dentro dessa promessa original, voltando lá em Atos 1:8, nós somos esses estrangeiros que Deus tem olhado para nós e tem perguntado a nós: vocês, igreja das nações, vocês, igreja dos confins da terra, têm se comprometido a me servir, têm se comprometido a me amar, têm se comprometido a me adorar? Vocês têm guardado o meu sábado, e o nosso sábado, o cumprimento é Jesus Cristo. Nós temos honrado o nosso Rei Jesus, nós temos amado o nosso Senhor, nós temos dedicado tempo a Ele, e ainda mais, esse texto nos fala qual é o nosso chamado principal e qual é a nossa identidade. Encherei de alegria em minha casa de oração, e o meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Nós temos uma identidade de ser uma casa de oração. Nós não nos reunimos para um banquete que nós só pegamos algo da mesa, mas nós nos reunimos num banquete onde nós trazemos algo para essa mesa. Nós trazemos a nossa vida, nós trazemos o nosso sacrifício de adoração, nós trazemos o nosso coração nesse ambiente de casa de oração, nós trazemos um clamor dentro do nosso espírito. E nós temos que ser despertados novamente para essa prioridade de ser uma casa de oração, de ser um lugar onde nós falamos na semana passada, um lugar de temor reverente, de ouvir o que Deus quer falar, de corresponder ao que Ele quer fazer. A igreja é um lugar de oração e de louvor. A igreja é o lugar que Deus vai levantar os atalaias. Deus tem chamado atalaias nesses dias, queridos, pessoas que estejam atentos ao que Ele quer de nós, pessoas que estejam atentos àquilo que Ele quer fazer. Dia e noite, nós temos visto centenas ou talvez milhares de casas de oração ao longo do mundo. Aqui no Brasil tem dezenas de casas de oração. Eu vi esses dias casa de oração na Coreia. Eu vi esses dias casa de oração da Alemanha. Eu vi esses dias pelo menos a notícia de 3 casas de oração em Israel. E essa palavra dos atalaias, que estão já 24 horas por dia, 7 dias por semana orando, já está se cumprindo em nossos dias. Deus tem levantado um remanescente. E Deus tem nos lembrado que nós precisamos ser alistados nesse grupo de atalaias para orar nesses dias. A sua voz é importante nesse tempo. O seu coração voltado para o propósito de Deus é importante nesse tempo. Não menospreze o canal mais poderoso de relacionamento com o Senhor, que é a oração. Nós falamos esses dias de forma simples, 4 formas de você orar, pelo menos, no mínimo, um crente novo na fé, 20 minutos por dia. Começar a orar por nações, 5 minutos. Começar a orar pela nação do Brasil e pela cidade que você mora, mais 5 minutos. Começar a orar pela igreja que você pertence, pelas igrejas ao redor da comunidade onde você frequenta, mais 5 minutos. Começar a orar pelas pessoas próximas a você, que estão enfermas, que estão doentes, que estão precisando de salvação, que estão em drogas, que estão em problemas do casamento. E se sobrar mais tempo, você pode orar daí pelos seus pedidos pessoais.
Queridos, nós temos como igreja negligenciado esta prática. Ontem mesmo, na reunião de oração, na reunião dos pastores daqui da cidade que nós estávamos, o pastor que ministrou a palavra disse: nós não podemos deixar que a obra ocupe mais tempo do que a nossa vida aos pés do Senhor, a nossa vida de intimidade com Ele. Você não pode deixar que o teu trabalho consuma toda a tua energia, o teu foco, a tua disposição, porque você tem que dar o melhor do teu tempo para o Senhor. Amém? Preparai o caminho do Senhor. Nós queremos entender, queridos, que algumas palavras que nós temos orado, e depois eu quero ler do versículo 10 ao 12, nós temos falado aqui algumas coisas nos grupos 242, esses dias atrás assim a gente falou um pouco sobre Gálatas e sobre Efésios, e nós essa semana nos grupos nós fomos até o capítulo 3 de Efésios, e eu quero convidar você para abrir ali em Efésios, capítulo 3, versículo 6, vamos reler esse texto que nós passamos no grupo. Efésios 3, 6. Diz assim o texto: e este é o segredo revelado tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Queridos, o Senhor uniu gentios e judeus para serem filhos que herdam as mesmas promessas, têm os mesmos direitos, mas Ele gerou uma igreja, Ele gerou um povo, e nós precisamos entender que esse plano de Deus para a humanidade é unir a igreja, é unir o povo de Israel, os judeus fazem parte desse plano. Paulo fala em Efésios, Paulo fala em Romanos, sobre essa união em um só povo, em um só corpo, mas ele fala que existem os judeus e nós não podemos desconsiderar os judeus. E ainda voltando um pouquinho, no capítulo 1, versículo 10 de Efésios, diz assim: e o plano é este, no devido tempo, Ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Nós conhecemos as boas novas, nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos Cristo Jesus, mas você já imaginou, querido, aqueles que nasceram na terra, aqueles que são herança física de Cristo Jesus, os judeus, muitos deles estão morrendo e indo para o inferno, porque eles não têm reconhecido Cristo Jesus como Senhor de suas vidas. O meu clamor hoje, o meu propósito é despertar em você uma compaixão pelo povo judeu. O meu clamor hoje e a minha intenção de compartilhar essa palavra é que você possa olhar com olhos de compaixão para os judeus que estão perdidos, estão fora da aliança de Cristo Jesus. Queridos, nós sabemos que existem exageros de movimentos judaizantes que querem colocar símbolos judeus dentro da igreja, começam a celebrar festas judaicas dentro da igreja, começam a usar, como é que é o nome daquele negócio? Kippá, na cabeça. Eles começam a se mover, celebrando aquelas festas que os judeus fazem, como se isso fosse mais santo, e por causa às vezes de alguma forma de idolatria aos ritos judaicos, nós criamos aversão do povo judeu e não queremos orar por eles. Nós achamos que eles se acham melhores que nós, mas eles são dignos da mesma misericórdia que nos alcançou em Cristo Jesus. Nós precisamos orar por eles. E nós precisamos olhar para eles sem discriminação contra os judeus. E nós, queridos, entendemos que esse povo foi perseguido, foi massacrado. Você sabe, ao longo da história, quantos movimentos de perseguição e de assassinato de judeus. O mais conhecido deles é o genocídio de judeus na época de Hitler.
milhares e milhões de pessoas assassinadas. Quanto o diabo na história da humanidade já tentou acabar com a nação e com o povo judaico, porque ele sabe que existem promessas a respeito da volta de Cristo que precisam ser cumpridas especificamente com o povo judeu. E nós precisamos arrancar da nossa cabeça essa ideia equivocada de que o povo de Deus, os confins da terra, as nações, substituem o plano redentivo de Deus para a nação de Israel. E nós precisamos olhar de uma forma especial, sabendo que existem palavras e promessas específicas de Deus para a nação de Israel, para Jerusalém e para os judeus que não são messiânicos. Essa semana eu estava ouvindo que tem 3 grupos de igrejas diferentes dentro de Israel, e eu não sabia disso. Um dos grupos são os judeus messiânicos que conhecem a Torá e se converteram, tiveram uma experiência de conversão, de conhecer o Evangelho, de crer na ressurreição. Existe um grupo de árabes que tem uma cultura cristã, mas eles não são convertidos, são como aqueles movimentos de igrejas que têm uma cultura religiosa, mas não são convertidos. Mas existe uma igreja árabe que não se comunica com a igreja messiânica dos judeus messiânicos. E existe ainda um terceiro grupo que não se comunica com esses grupos, que são as igrejas formadas por pessoas de outras nações que foram morar em Israel e abriram as suas próprias igrejas e não se comunicam. Então nós precisamos orar pela unidade do corpo de Cristo nessa nação. Nós precisamos orar para que o Evangelho traga um corpo de Cristo. Nós precisamos orar para que uma igreja que está estabelecida lá em Israel e não pode pregar o Evangelho da mesma maneira que nós podemos falar na rua sobre Jesus, podemos usar camisetas sobre Jesus, podemos distribuir panfletos, podemos dar bíblias nas casas. Lá a lei do proselitismo proíbe de você tentar converter uma pessoa ao cristianismo. Eu quero ler com você algumas palavras do profeta Zacarias sobre a nação de Israel. Abra comigo lá em Zacarias 14, versículo 8 e 9. Você está aí, querido? Glória a Deus. Zacarias. (14, 8 e 9). Diz assim o texto: naquele dia fluirão de Jerusalém águas que dão vida. Metade das águas correrá para o Mar Morto, e metade para o Mediterrâneo. Fluirão continuamente, tanto no verão como no inverno. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente seu nome será adorado. Versículo 10. Toda a terra, desde Geba ao norte de Judá, ao Rimon, ao sul de Jerusalém, se tornará uma grande planície. Jerusalém, contudo, ficará em seu lugar elevado e será habitada desde o portão de Benjamim até o local do portão antigo, e dali até o portão da esquina, e desde a torre de Ananel até as prensas de uvas. Jerusalém, por fim, em segurança ficará cheia de gente, e nunca mais será amaldiçoada e nem destruída. Jerusalém tem promessas nos profetas menores, nos profetas maiores. Existem palavras específicas, e muitas vezes nós tentamos colocar a igreja espiritual, a igreja global dentro de Jerusalém, mas aqui, queridos, tem promessas específicas sobre o território e a terra de Jerusalém, sobre o ambiente daquela nação. E nós precisamos orar, porque algumas promessas, elas são geracionais e são destinadas àquela nação dos judeus.
Quando Deus prometeu a Abraão, em Gênesis 12, que todas as nações da terra seriam abençoadas a partir da sua família, existia um princípio, existia um começo. Deus decidiu começar o epicentro da igreja primitiva em Jerusalém. E nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos olhar para a palavra com temor e não achar que nós somos os judeus da nossa era, porque nós nos convertemos, ou que nós somos melhores que os judeus. Mas nós exatamente estamos colocados nessa palavra de Atos 8, como os confins da terra. O Evangelho chegou ao Brasil, chegou a Ponta Grossa, chegou a família Oliveira, chegou a família Camargo, chegou a família Silva. Glória a Deus por isso. Chegou a nós. Mas nós, como confins da terra, nós, como nação que foi alcançada, além das outras nações que nós temos orado em nossos dias de oração aqui na igreja, nós precisamos orar sobre Israel também, para que haja segurança, para que as águas que dão vida possam correr por entre aquela cidade, para que a verdadeira paz, que tem o nome Jesus Cristo, possa ser proclamada nas ruas de Jerusalém. Efésios 2, versículo 11 e 13. Aliás, vamos pular esse texto, vamos ler Romanos 11, 15. Abra lá em Romanos 11, 15. Glória a Deus. Romanos 11, 15. Diz o texto: pois, vamos ler do 13 em diante. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios. E uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso. Porque desejo que de algum modo o povo de Israel sinta ciúme, e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Pois, se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa, será vida para os que estavam mortos. Quero convidar você a ler comigo esse texto do versículo 15. Repita comigo: se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa, será vida para os que estavam mortos. Temos ouvido que o mover de Deus sobre Israel também faz parte de um grande derramar do Espírito Santo sobre toda a terra. Temos ouvido que Deus tem uma movimentação global e uma convicção de urgência para que o Evangelho seja proclamado a todas as nações. Mas olhando, queridos, para algumas coisas que a Bíblia está apontando, que a rejeição desse povo permitiu que todos os gentios fossem alcançados pelo Evangelho. Quanto mais maravilhosa será a conversão do povo judeu, que tem os olhos e não veem, que tem os ouvidos e não ouvem. Vamos ler o final de Isaías 62. E esse texto fala dessa promessa no versículo 9 até o 12. Vocês que colheram o cereal, Isaías 62, 9. Vocês que colherem o cereal, o comerão e louvarão o Senhor. Nos pátios do templo beberão o vinho que prensaram. Saiam pelos portões, preparem o caminho para o meu povo retornar. Aqui fala, queridos, que muitos judeus nos últimos dias retornarão à terra de Jerusalém. Aplanem a estrada e removam as pedras, levantem uma bandeira para que todas as nações a vejam. O Senhor enviou essa mensagem até os confins da terra, toda a terra. Digam ao povo de Sião: vejam, seu Salvador se aproxima. Olhem, ele traz consigo sua recompensa.
Eles serão chamados o povo santo e o povo que o Senhor resgatou, e Jerusalém será reconhecida como lugar desejável e a nação lugar desejável e cidade não abandonada. Nós precisamos entender que existe um papel de Israel no plano divino. Nós precisamos entender que a igreja não substituiu Israel na plenitude das promessas de Deus, mas que ambas, igreja do mundo, confins da terra e Israel, são parte essenciais, são parte fundamentais do plano de salvação de toda a humanidade. Juntos, judeus cristãos, Israel de Deus, gentios convertidos, cristãos que estão debaixo da graça, compõem o povo chamado de povo de Deus. E nós precisamos orar, aonde estão os atalaias? E nós precisamos crer, querido, que essa movimentação de oração por Israel nesses dias, é Deus que está gerando no coração de muitas pessoas um clamor pela nação de Israel. E nós cremos que Deus está movendo algo sobrenatural, que nós não temos uma compreensão clara do que vai acontecer, mas o Espírito Santo está se movendo nesses dias. E nós, como igreja local, precisamos nos movimentar na direção daquilo que o Espírito Santo pede para nós fazer. Eu tenho orado assim: Senhor, por favor, eu não quero ficar fora daquilo que o Senhor está fazendo na igreja global. Eu não quero ficar fora daquilo que o Senhor está fazendo na nossa geração. Eu quero fazer parte desses que têm o coração que o Senhor pode derramar a sua compaixão, que o Senhor pode contar comigo como um atalaia seu para orar, para que toda a terra se encha do conhecimento da glória de Deus. Zacarias, nós lemos, e eu quero repetir aqui o versículo 10 do capítulo 12 de Zacarias. Zacarias 12, 10, diz assim: então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi, e os habitantes de Jerusalém olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte do único filho. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi. Creio que Deus está derramando esse espírito nesses dias, queridos. Creio que Deus está movendo algo sobrenatural, que nós não temos um entendimento da dimensão das coisas que Deus tem trabalhado. E ele fala ainda nessa palavra do profeta, aquele povo, aquela descendência que transpassaram o Messias, chorarão a morte do filho único, lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Existe um ambiente de proclamar a palavra de João Batista: arrependam-se, confessem os seus pecados e recebam a graça de Cristo Jesus. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo veja um ambiente de arrependimento e de confissão de pecados. E eu creio, queridos, que isso vai alcançar a nação de Israel, as pessoas em Jerusalém, e toda a terra também experimentará o mover do Espírito Santo para que os perdidos sejam alcançados pelo Evangelho, pelas boas novas de Cristo Jesus. E eu quero convidar você a ficar em pé.